Eu quero, nesse momento, convidá-lo e convidá-la a que juntos abramos as Escrituras. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós leremos no capítulo 4, dos versículos de número 1 até o versículo de número 5. 2 Timóteo, capítulo 4, nós leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos ao Senhor uma vez mais. Pai Santo, toda glória seja dada ao teu santo nome, ó Pai. Toda glória seja dada ao nome do nosso Rei, o Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma. Toda glória seja dada ao Deus Espírito Santo, Deus conosco, Deus que habita em nós e que nos fala por meio da tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, glorifica o teu nome por meio da exposição das Escrituras. Eu sou pequenininho, sou falho, sou limitado, mas o Senhor, Deus ó Pai, me justificou pela graça mediante a fé. E agora, Deus ó Pai, que esta mensagem aponte para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que teu povo seja alimentado pelo teu próprio Filho, Jesus Cristo, enquanto ouve a tua palavra. Ó Deus, anima-nos, fortalece-nos e abençoa-nos do cumprimento da missão, da pregação, da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um dos maiores pregadores do século XX foi o doutor David Martin Lloyd Jones, pastor da capela do Westminster, que fica próxima ao Palácio de Buckingham, na cidade de Londres. Lloyd Jones, como um grande pregador, que foi instrumento de Deus da época da Segunda Guerra Mundial, para a cidade no mundo inteiro. No seu livro Pregação e Pregadores, ele diz que pregação é lógica em chamas, é teologia em fogo, é a verdade das Escrituras através de um homem que está ardendo de amor por Deus. Lloyd Jones foi um grande instrumento para despertar a fé reformada do século XX. E ele dizia que pregação é teologia em fogo, é verdade em chamas, é doutrina bíblica pregada com fervor para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, é bem isso que Paulo desejava para Timóteo no final de sua vida, que Paulo pregasse a verdade com um coração cheio do Espírito Santo, cheio de amor por Deus e cheio de convicção para abençoar o rebanho do Senhor. Essa carta que lemos é a última carta do apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma, já agora pela segunda vez, numa masmorra fria, gelada, lúgubre, esperando a sentença de morte. E ele escreve essa sua última carta, convidando a Timóteo para que esteja com ele antes do inverno, para que eles possam se despedir. Mas o outro grande objetivo de Paulo é firmar a Timóteo e fortalecê-lo, porque agora que o apóstolo vai ir à glória e à presença do Senhor, Timóteo vai ser uma grande liderança, ainda mais influente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo desafia Timóteo a rejeitar a falsa doutrina, a permanecer firme na palavra, e no final da sua carta, o imperativo principal que o apóstolo dá a seu filho Timóteo é: prega a palavra. Veja bem que o apóstolo não diz a Timóteo que ele tem que pregar a sua ideia.
Ele não diz a Timóteo que ele tem que ficar mostrando no púlpito quanto ele é inteligente, que ele precisa mostrar a capacidade cultural e a intelectualidade dele. Ele não diz a Timóteo, amado amigo e irmão, para seguir filosofias deste mundo, ou andar atrás de fábulas. Ele diz que Timóteo tem que pregar a palavra. E quando diz a Timóteo que prega a palavra, está se referindo à escritura do Antigo Testamento inspirada que Timóteo tinha, mas também ao Novo Testamento que já estava sendo escrito e a palavra de Deus já vinha sendo pregada ao povo de Deus. Querido amigo e irmão, esse mandato é essencial para o ministério de Timóteo e para a vida da igreja de Cristo Jesus. A igreja fica de pé ou cai, dependendo, amado irmão, deste mandato. A igreja avança ou retrocede, dependendo deste mandato. A igreja tem saúde ou adoece, dependendo da obediência deste mandato ou não. Portanto, o texto nos diz: prega a palavra. Esse é um mandato dirigido primeiramente a um pregador da palavra de Deus, a um pastor de igreja, mas também pode ser aplicado na vida de um presbítero, na vida de um pai de família, na vida de uma mãe que cuida dos seus filhos, na vida de um jovem que compartilha o evangelho com seus amigos. Prega a palavra, é um imperativo, não é um conselho, não é uma opção, nem sequer uma sugestão, é um mandato de Deus. Portanto, aqui o Senhor nos apresenta o mandato da pregação. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos que o mandato da pregação é um mandato importante. O mandato da pregação é um mandato importante. Se você olhar comigo para o versículo 1, que eu já li, Paulo diz assim a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Paulo está dizendo a Timóteo: eu te esconjuro perante Deus e perante Cristo Jesus. Essa palavra usada no grego para conjuro-te significa que Paulo é uma testemunha formal contra Timóteo no tribunal de Deus. Paulo está dizendo: eu testemunho contra você que eu te dei o mandato de pregar a palavra. Paulo ama a Timóteo, é seu filho na fé, mas a pregação é tão importante para a subsistência da igreja de Cristo, que Paulo usa uma palavra dura e intensa, dizendo a Timóteo: eu te conjuro, eu sou uma testemunha contra você. E aí, amados irmãos, o lugar em que Paulo é testemunha revela ainda mais a importância e a seriedade deste mandato. Porque ele diz: conjuro-te perante Deus. Ele diz: eu sou testemunha contra você no tribunal de Deus, o Pai. Deus é o Criador de tudo quanto existe. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o todo glorioso Deus, Senhor da glória, o incomparável Deus. Mas se não bastasse, Paulo não só é testemunha contra Timóteo diante da primeira pessoa da Trindade, mas de todo o ser de Deus. E ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu testemunho contra você, Timóteo, na presença de Deus, o Pai, o Criador de tudo quanto existe, o Deus soberano que decretou todas as coisas que acontecem. Mas eu te conjuro perante Jesus Cristo. E Jesus, amados irmãos, é o Rei da glória. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o nosso grande Redentor. Ele é o supremo juiz. E aí Paulo vai intensificando a seriedade desse mandamento, que ele diz: eu sou uma testemunha contra você, diante do Pai, o Deus soberano que criou, que decretou, que sustenta tudo que existe, mas diante do Filho, o Redentor, o juiz, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está dizendo a Timóteo que ele vai ser julgado, que o Senhor Jesus é o grande juiz. E é impressionante que você percebe que na primeira vinda do Senhor, ele pregou o evangelho aos pobres, ele curou os enfermos, ele ressuscitou mortos, ele, querido amigo e irmão, nos deu a palavra, ele preparou os seus apóstolos, ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele veio como cordeiro, mas no seu regresso ele virá como juiz, ele virá como leão.
E Paulo está dizendo que ele vai julgar os vivos e os mortos. Significa que ele vai julgar todos aqueles que não creram nele e os condenará eternamente ao inferno. Mas ele também vai julgar as boas obras dos cristãos. É claro que nós seremos salvos por sua graça, mas nós teremos galardão dependendo do julgamento que o Senhor fará a nosso respeito. E não somente os crentes serão julgados, mas principalmente os pastores, os mestres e os pregadores. Paulo está dizendo, eu sou testemunha contra você diante de Deus o Pai, o soberano, diante do Rei Jesus, que vai julgar a todos, inclusive o seu trabalho como pregador, na sua manifestação, ou seja, quando ele vier gloriosamente na sua manifestação e no seu reino, manifestando o seu reino. Ah, querido amigo e irmão, esse mandato é extremamente importante. Paulo testifica diante do tribunal de Deus, diante do grande juiz que é Jesus, que o Senhor vai julgar o ministério de Timóteo quando ele vier manifestar o seu reino. Meus irmãos, isso me dá santo temor ao ser um pregador da palavra. Tiago, irmão de Jesus, em sua carta, diz no capítulo 3, irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, rabis, que são pregadores, pastores, sabendo que havereis de receber maior juízo. O Senhor Jesus vai dar a sua sentença sobre o conteúdo da nossa pregação. Ah, meu querido amigo e irmão, esse é um mandato muito sério. Alguém não deveria desejar entrar no ministério da palavra desavisadamente, ou só como algo para ter uma realização espiritual ou ser reconhecido diante dos homens. Porque nós, amados irmãos, teremos um juízo muito, muito maior. O grande pregador, irmãos, Charles Spurgeon, quando subia para pregar no seu púlpito, mesmo sendo um homem muito preparado, ele orava e ele pregava com todo o seu ser. Ele dizia o seguinte: orei como se tudo dependesse de Deus. Preguei como se tudo dependesse de mim. E ele se entregava de maneira tal no seu sermão, que algumas vezes, consciente da presença de Deus e da seriedade da responsabilidade da pregação, depois de pregar, Spurgeon desmaiou no púlpito. Tamanha a consciência da seriedade e da responsabilidade da pregação da palavra de Deus. Esse é um mandato muito importante, porque a igreja fica de pé ou cai, dependendo da palavra de Deus. O povo de Deus cresce espiritualmente ou adoece, dependendo da pregação da palavra de Deus. A sociedade é mudada ou a sociedade se deteriora, dependendo da pregação da palavra de Deus. O mandato da pregação, amado amigo e irmão, é um mandato extremamente importante. Tanto Lloyd Jones como Spurgeon diziam a seus alunos que alguém só deve se tornar pregador se entender que não pode fazer outra coisa em sua vida. Porque, querido amigo e irmão, se você pode ser, como dizia Spurgeon, um bom sapateiro, um bom açougueiro, seja um bom açougueiro, seja um bom sapateiro, porque este mandato é muito sério, é muito importante, e quem o desenvolve vai prestar contas ao Senhor. Para você que é membro da igreja, ao ouvir a seriedade deste mandato e entender que seus pastores, aqueles que pregam a palavra, vão ser julgados pelo próprio Senhor Jesus acerca de seus sermões quando o Senhor se manifestar. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus pregadores, ore por aqueles que ministram a palavra, para que o Senhor guarde o coração destes irmãos, para que eles levem seu trabalho a sério, para que eles dependam do Espírito Santo quando pregam, para que eles façam uma exegese séria das Sagradas Escrituras, para que eles estudem e interpretem o texto corretamente, para que eles preguem no poder do Espírito Santo e para que o Senhor guarde suas vidas para que elas glorifiquem ao Senhor. Ore pelo seu pastor, ore por mim como seu pastor, porque eu preciso da sua oração. Esse ministério é muito sério. Deus só teve um filho e fez dele um pregador.
Não existe honra maior neste mundo, depois da redenção, do que ser alguém que é ministro do Evangelho de Cristo, do que alguém que prega a palavra de Deus. Mas também essa é a maior responsabilidade, porque nós vamos prestar conta do que fizemos com a palavra que o Senhor nos deu. Todo desejo de todo pregador não deve ser um tapinha nas costas no final do sermão, dizendo bom trabalho, reverendo. Isso não vale nada. É claro que os irmãos podem animar seus pregadores, às vezes é bom fazê-lo, mas o pregador em si deve ser grato e nunca se gloriar quando receber um elogio. Sabem por quê? Porque a palavra que importa é a palavra do Rei. O Senhor é quem nos confia seus dons e talentos. E quando Ele, no dia final, querido amigo e irmão, receber de volta os nossos talentos multiplicados, para a glória de Deus será um prazer ouvir: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas se o pregador não é zeloso, não estuda, não ora pelo rebanho, não aplica a palavra com verdade, mesmo que doa a muitos, o Senhor vai dizer a ele: servo mau e negligente, e tirará até aquilo que lhe deu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós entendamos a importância da pregação na Igreja de Cristo. E que você, como membro da igreja, antes de ir para o culto, ore, se prepare. Ore pelo seu pregador, ore pela sua vida para você aprender a mensagem. Ore para que o Espírito Santo transforme o seu coração enquanto você ouve a palavra. Ore por um reavivamento enquanto o pregador prega as Escrituras. Ore para que pessoas sejam salvas e creem em Jesus ao ouvir a pregação da palavra. Meu irmão, ore, porque o mandato da pregação é um mandato extremadamente importante. Que Deus nos ajude a valorizar a pregação da sua palavra. Já dizia o grande Lloyd Jones em Pregação e Pregadores: a maior necessidade da igreja é de pregação fiel, expositiva e ungida das Sagradas Escrituras. Que Deus nos dê a bênção de valorizar a importância da pregação, que nós amemos ouvir bons sermões, que nós compartilhemos a palavra, que nós oremos por aqueles que pregam, para que eles sejam uma grande bênção em nosso meio, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas o mandato não encerrou, meu querido amigo e irmão. O texto continua dizendo: prega a palavra. E ao olhar para o nosso texto, nós aprendemos que o mandato da pregação é um mandato importante. Mas, em segundo lugar, o nosso texto revela que o mandato da pregação é um mandato intenso. O mandato da pregação é um mandato intenso. Olha o que Paulo diz, amado irmão, a partir do versículo de número 2. Prega a palavra, insta, insiste. Timóteo tinha que ser persistente, perseverar, não desanimar, insistir, pregar, inculcando na cabeça do povo. E quando o povo reclamar, está demorando o sermão, está pregando demais, tem muita pregação, ele tinha que continuar insistindo. É um mandato intenso. Prega a palavra, insta. E aí o Paulo diz: quer seja oportuno, quer não. A palavra usada no grego para quer seja oportuno significa quer haja bom tempo, quer haja um tempo de intervenção, um tempo de reavivamento, um tempo de graça. Mas quer não, quer haja resistência, quer haja perseguição, quer haja reclamação, quer haja apedrejamento, ele tem que continuar pregando. O mandato da pregação é um mandato intenso. É imperativo, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não. Mas ele é intenso, amado irmão, porque ele mostra os nossos erros. Paulo diz aqui, corrige. Ou seja, a palavra usada para corrigir no grego significa que a pregação, quando ela é fiel e bíblica, ela mostra os erros das pessoas. Ela traz à luz o pecado das pessoas. Ela vai corrigir, ela vai dizer: você está pecando nisso. Você está errando contra Deus nisso. Você está falhando no seu casamento. Você está falhando na sua vida de oração. Você está falhando no seu trabalho. Você está falhando em se portar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A palavra de Deus, ela corrige. Toda vez que ela é pregada, ela mostra o erro. E aí o texto diz que esse mandato é intenso, porque além de insistir, quer haja bom tempo, quer haja mau tempo, e além de corrigir, de mostrar o erro, quando o erro é mostrado, Paulo diz a Timóteo que ele tem que confrontar firmemente. Ele diz aqui, corrige, repreende. A ideia dessa palavra repreende é fale com firmeza.
Fale com coragem contra tudo aquilo que é errado. Você não pode alisar contra o erro, Timóteo. Você tem que falar a verdade e pregar com autoridade, confrontar o erro com firmeza. Você mostra o erro. E se a pessoa não se arrepende, você diz: você está em pecado. E se não se arrepender, vai receber a ira de Deus da eternidade. Arrependa-se do seu pecado e mude de vida. Mas o texto diz também que, além de instar, quer seja oportuno, quer não, corrigir e repreender, a palavra também consola. O texto diz: corrige, repreende, exorta. A palavra usada para exorta, aqui no grego, significa literalmente encoraja, anima. Às vezes você ouve a palavra exortação no português, você acha que é ralhar, que é brigar com alguém. O pregador tem que confrontar, você já ouviu. Mas ele também tem que exortar. A palavra usada no grego aqui é a mesma palavra usada para consolador. Significa colocar-se ao lado dele. Significa consola através da pregação. Anima, exorta, ou seja, consola o povo, anima o povo, motiva o povo. E aí, como é que Timóteo deveria fazer isso? Com paciência. As pessoas vão tropeçar, então diga a elas que, se elas confessarem os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e lhes purificar de toda injustiça. Diga a elas que a vida cristã é uma batalha. Diga a elas que, ainda que a situação, querido amigo e irmão, seja difícil e pareça que Deus não ouve as nossas orações, o Senhor está no trono, Ele nos ama, Ele deu Cristo para nos salvar, Ele nunca nos deixará, Ele jamais nos abandonará. Nós devemos consolar o povo de Deus. E Ele diz: consola com toda longanimidade, com a paciência das Escrituras, querido amigo e irmão. Paulo diz em Romanos 15, porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra usada para paciência, para longanimidade, também traz a ideia de perseverança. O pregador tem que falar com amor e pregar a palavra pacientemente, perseverantemente, para abençoar o povo de Deus. Mas diz o texto que é um mandato intenso, porque também ele ensina as Escrituras. Diz o texto: exorta com toda a longanimidade, ou seja, com um coração amoroso, paciente, e doutrina. As Sagradas Escrituras são propícias para ensinar-nos a fé, para ensinar-nos, queridos amigos e irmãos, quem é o nosso Deus, para ensinar, querido amigo e irmão, quem é o nosso Pai Celestial, para ensinar a nossa maldade, o nosso pecado, para ensinar o grande amor de Deus que foi dado a nós na pessoa de Cristo Jesus, para ensinar, querido amigo e irmão, que o Senhor nos arrepende, para ensinar que agora que nós cremos em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, para ensinar que nós somos novas criaturas, para ensinar que o Senhor nos deu a sua palavra, nos deu a oração, o jejum, a comunidade do povo de Deus, os sacramentos para que nós cresçamos em santificação, para ensinar que no dia final o Senhor virá em glória nos buscar e restaurará todas as coisas, e todos aqueles que cremos em Jesus passaremos com Ele toda a eternidade. Ah, querido amigo e irmão, o mandato da pregação é intenso, ele é imperativo, ele tem que ser oportuno, quer não, o pregador tem que insistir, tem que mostrar o que está errado, tem que repreender com veemência, mas tem que trazer uma palavra de amor, de consolo, mostrando que o Senhor é o nosso pastor, que nos perdoa, que tem paciência conosco, e ensinar toda a verdade de Deus para o povo de Deus. Eu me lembro, amados irmãos, da citação do reverendo Hernandes Dias Lopes no seu livro Piedade e Paixão, acerca do dramaturgo inglês Macready Garrick. Ele estava apresentando um grande espetáculo e então um pastor se aproximou dele e disse o seguinte: Macready, você prega mentira e milhares de pessoas vêm te escutar. Eu prego a verdade e ninguém vem me escutar. E o Macready respondeu o seguinte: é simples, reverendo. Eu prego a mentira como se ela fosse verdade. Mas o senhor prega a verdade como se ela fosse mentira. É por isso, amados irmãos, que nós devemos amar pregadores que pregam com intensidade, que pregam com fidelidade,
que quando pregam sobre o pecado, confrontam os nossos erros, que quando pregam sobre tristeza, derramam lágrimas por nós, que quando pregam sobre consolo, nos animam, que quando pregam sobre o céu, nos enchem de alegria. O pregador tem que pregar, amado irmão, com paixão. O grande Edward Mackenzie Bounds, no seu livro que fala sobre pregação e oração, ele diz: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós precisamos, irmãos, ouvir uma pregação que mexa conosco. Há pessoas que querem ir para a igreja e ouvir um sermão que simplesmente seja palatável, que não mexa com elas e que as deixe tranquilas e elas voltem para casa e nada aconteceu. Mas o sermão tem que balançar a nossa alma, tem que tocar no nosso coração, tem que mostrar o que está errado na nossa vida, tem que nos mostrar que a esperança somente em Jesus, meu irmão. É por isso que é um mandato intenso. O pregador tem que pregar com intensidade, conforme todas as aplicações do texto da palavra de Deus, e ser bênção na vida do povo de Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quando o pregador prega com fidelidade e intensidade, até os incrédulos são impactados. Eu me lembro do grande David Hume, o pai do deísmo, uma filosofia anti-Deus, estava correndo nas ruas de Edimburgo, perguntaram para ele onde ele ia, ele disse: vou ouvir o evangelista George Whitefield. E um dos seus discípulos perguntou: agora o senhor crê? Ele disse: eu não, mas ele crê. Quando o pregador prega com paixão, até aquele que não crê vai parar para escutá-lo, porque ele é intenso e é fiel na pregação da mensagem da palavra de Deus. Ore a Deus para que o Senhor levante pregadores que preguem, obedecendo o mandamento, instando, quer seja oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo, exortando, consolando, com paciência da palavra de Deus, com a doutrina, com o ensino da verdade. Ah, meu irmão, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O mandato da pregação é intenso. Quando alguém é chamado para pregar, um verdadeiro pastor, o seu aconselhamento contribui para a pregação. A administração da igreja contribui para a pregação. O relacionamento com as pessoas, tudo, amado irmão, culmina na pregação da palavra de Deus, que é o clímax do nosso chamado e do nosso ministério. O mandato da pregação é um mandato importante, mas o mandato da pregação é um mandato intenso. Mas, em último lugar, irmãos e irmãs, o texto da palavra do Senhor nos diz nesta noite que o mandato da pregação, além de ser um mandato importante e além de ser um mandato intenso, o mandato da pregação é um mandato integral. O mandato da pregação é um mandato integral. Se você olhar comigo no versículo de número 3 e no versículo de número 4, Paulo diz a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina. A palavra usada para sã aqui no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra higiene no português. O mundo pecador não suporta uma doutrina pura. Haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. A pessoa não quer ouvir uma mensagem que a confronte. Ela quer ouvir uma mensagem que diz: você dá 100, você ganha 1000. Ela quer ouvir uma mensagem que não confronte a sua luxúria. A palavra usada para cobiça aqui significa cobiça sexual. Ela não quer uma mensagem que confronte o seu pecado, que a chama ao arrependimento. E aí o texto diz que eles vão procurar esses falsos mestres que não pregam o evangelho como quem tem coceira nos ouvidos. A ideia da palavra no grego aqui é como quem está raspando os seus ouvidos. Quem, amado irmão, quer falsos mestres, quando ouve um bom sermão, não tolera ser confrontado, não tolera 40 minutos, reclama da intensidade do pregador, porque quer ficar raspando o ouvido e quer ouvir uma mensagem que lhe agrada, não quer ouvir uma mensagem que transforma a sua vida. Paulo já tinha avisado para nós, irmãos, que ia ser assim nos últimos tempos. E aí ele diz assim, que essas pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade e vão se entregar a fábulas. A palavra usada para fábulas é mito. Como é que o pregador reage a isso? O nosso terceiro ponto nos ensina que ele reage de maneira integral. O mandato da pregação é um mandato integral. Olha o que o texto diz: tu, porém, ou seja, contrariando a esse estilo de viver, ser sóbrio em todas as coisas. A ideia da palavra usada para sóbrio no grego aqui é: não seja um bêbado, um embriagado. Timóteo, não seja cachaceiro. Em outro lugar, Paulo recomenda a Timóteo que tome vinho para a saúde do seu estômago.
mas ele não pode se deixar dominar pelo vinho. Não seja um cachaceiro, seja um homem equilibrado. Não seja um homem dominado pelo vinho, não seja um ébrio. Não seja um homem dominado pelo vinho, literalmente falando, mas não seja um homem dominado por vãs filosofias, por falsas ideias, por mitos, por modismos. Seja um homem equilibrado na sua pregação. Fique firme e se equilibre nas Escrituras. Então, esse é um mandato integral, ele exige equilíbrio na vida do pregador. Mas diz o texto aqui, continua dizendo a mim e a você, suporta as aflições. Ah, querido, é um chamado integral, ele exige uma vida de equilíbrio, mas uma vida de perseverança, uma vida que resiste. Querido amigo e irmão, quem prega a palavra, amado irmão, tem assegurado uma vida de sofrimento para si. Nessa própria carta, Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. E aqui ele diz os que pregam principalmente. No capítulo 2 dessa carta, ele pinta algumas figuras para Timóteo, dizendo que Timóteo, como pregador e pastor, ele vai ser um professor que vai ensinar outras gerações, ele vai ser um soldado que tem que sofrer, ele vai ser um corredor que tem que correr segundo as normas, ele tem que ser um lavrador que vai colher os frutos daquilo que ele plantou. Agora, pasme comigo, o trabalho de um professor é um trabalho tremendamente difícil. Principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas não querem aprender. E quando um professor ensina a verdade, ele é resistido. Mas ele também, diz o texto, é um soldado. E lá no capítulo 2 ele fala que ele tem que sofrer como um soldado. Irmão, um soldado sofre. Ele vai para a guerra. Ele dorme muitas vezes, amado irmão, com o céu aberto, sofrendo intempéries. E pode levar um tiro. E pode levar uma facada. Ele vai sofrer, meu querido amigo e irmão. Mas diz o texto que ele é um atleta. Um atleta, para ser vencedor, tem que sofrer muito, irmão. Tem que ter uma disciplina incomparável. Mas diz que ele é um lavrador. Ah, hoje há grandes técnicas agrícolas, mas nos dias da Bíblia o homem tinha que arar a terra seguindo um boi com seu arado, era muito sofrido. Querido amigo e irmão, o ministério é sofrido, porque o nosso grande Senhor sofreu por nós. E quem não quiser sofrer, ou quem quer viver na sombra e água fresca, quem acha que essa vida é só calmo, sereno e tranquilo, meu querido amigo e irmão, não serve para pregar a palavra de Deus. Esse é um chamado integral, ele exige equilíbrio. E ele exige disposição para se sacrificar por amor do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é integral também porque nós devemos ser evangelistas. Diz o texto aqui, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze um trabalho de um evangelista. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, por que o senhor prega Jesus todo domingo no sermão? Eu já sou crente, não preciso de ouvir isso. Eu falei, o quê? Se você entender o tamanho do amor de Deus por você e que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, todas as vezes que você ouvir sobre a grandeza de Deus, a maldade do seu pecado e sobre o grande Redentor que se sacrificou para te salvar, que te amou, que te comprou com o sangue dele, isso deve encher de alegria o seu coração. Mas não somente você que foi salvo precisa do evangelho todos os dias. Nós não sabemos quem na igreja é convertido. Há pessoas que podem estar há décadas na igreja e ainda não são convertidas. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que, como pregador, ele tem que ser um evangelista. Isso significa que os nossos sermões têm que narrar a morte e a ressurreição de Jesus e a salvação pela graça mediante a fé. Mas isso significa que nós também somos evangelistas na conversa pessoal, quando Deus nos dá a oportunidade de estar com incrédulos. É um chamado integral, meu querido amigo e irmão. Exige equilíbrio no estudo das Escrituras, exige disposição para sacrificar, exige, amado irmão, a responsabilidade de anunciar o Evangelho de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele é integral, amado irmão, porque ele tem que levar o ministério até o último propósito de glorificar a Deus até o final. Paulo diz a Timóteo aqui no final da nossa perícope, cumpre cabalmente o teu ministério. Leva o seu ministério a pleno cumprimento. Querido amigo e irmão, um vocacionado, ele é vocacionado até quando toma banho, até quando está de férias. Ele cumpre cabalmente o seu ministério. O seu ministério é levado até as últimas circunstâncias.
Ele cumpre o propósito do seu ministério. Ele é uma bênção no púlpito, mas tem que ser uma bênção dentro de casa. É uma bênção na vida da igreja e é uma bênção na vida de todos aqueles que se relacionam com ele. Ele prega a palavra, ele alimenta as vidas, ele cumpre o seu ministério. Ele dá uma vida de testemunho como presente para o povo de Deus, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu estava pregando no estado de Michigan, na cidade de Flint, no ano de 2013, e o pastor Robert Dickey, o pastor batista calvinista que me recebeu em sua igreja, me contou a história de que quando o grande evangelista George Whitefield tinha vindo da Inglaterra para pregar na América do Norte, e ele pregava um dia no pasto para 30 mil pessoas. E uma mulher o ouvia de longe, mas não conseguia discernir a sua voz. Enquanto ele pregava o evangelho e abria os seus braços falando da cruz, aquela mulher começou a chorar. E um homem se aproximou dela e disse o seguinte: por que você está chorando? Você não está conseguindo ouvir o que ele fala. Ele tem uma voz potente, mas nós estamos muito distantes. E ela disse o seguinte: meu querido, eu não consigo ouvir todas as palavras, mas quando eu penso no grande amor de Deus por mim, que mandou esse homem atravessar o oceano e vir lá da Inglaterra para me dizer que Deus me amou antes da fundação do mundo, que deu seu filho na cruz para pagar os meus pecados e quer me dar a paz com Deus e a vida eterna. Quando eu olho esse homem movendo a sua cabeça de um lado para o outro, abrindo seus braços e nos chamando ao arrependimento, eu reconheço que Deus me amou e deu Cristo na cruz para me salvar. E eu quero consagrar a vida a esse Deus maravilhoso que move céus e terra para que pessoas ouçam a sua palavra e sejam transformadas por ele. Ó, irmãos, Paulo disse: quem é suficiente para essas coisas? Nenhum de nós tem capacidade própria. Nenhum de nós pode mudar o coração de ninguém. Esse ministério é muito maior do que qualquer um de nós que prega. Não obstante, aí está o mandato. Prega a palavra. O mandato da pregação é um mandato importante, é um mandato intenso, é um mandato integral. Querido amigo e irmão, louve a Deus, porque você tem a palavra no seu idioma. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo sobre um país oriental que não tinha a Bíblia e outro sobre um país na África. E os missionários traduziram a Bíblia e levavam para aquelas pessoas. E elas abraçavam a Bíblia, beijavam a Bíblia. Na África, o irmão orou, disse: Deus, obrigado, porque agora o Senhor fala o nosso idioma. O Senhor está falando em nossa língua. O Senhor fala em tua língua, meu irmão, no português, com inúmeras versões da Bíblia. O Senhor te ama tanto que deu Cristo na cruz para te salvar. E te ama tanto que levantou pregadores que vão apontar para a cruz, que vão confrontar o seu pecado, que vão te chamar ao arrependimento, que vão te chamar a um reavivamento espiritual, que vão te chamar a uma nova vida de relacionamento com Deus, que vão te alimentar com fidelidade nas Escrituras e que serão bênção do Senhor na sua vida. Se você é abençoado pela palavra de Deus, agradeça ao Senhor. Ore por quem prega para você e seja um instrumento para replicar à sua família e aos seus amigos tudo aquilo que você escuta. Clame a Deus pelos pregadores. E se Deus está te chamando, meu jovem, tenha consciência do chamado de Deus e entre no ministério somente se o Senhor lhe chamar, porque o mandato da pregação é um mandato importante, um mandato intenso, um mandato integral. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Que no púlpito da nossa igreja a palavra e o evangelho continuem a ser pregados com fidelidade.
Que quando a palavra for pregada, o Senhor Jesus se levante do livro e o nome dele seja levantado bem alto. E as pessoas que entrarem na Unida percebam que Cristo está ali. Aquele que deu sua vida na cruz para nos salvar, que ressuscitou, está à destra de Deus Pai. E que enquanto a palavra for pregada, as pessoas percebam a presença de Jesus caminhando em nossa igreja. E pelo seu Espírito sejam quebrantadas, se arrependam de seus pecados, que famílias sejam restauradas, que pessoas sejam libertas da drogadição, da prostituição, de conduta homossexual, que pessoas conheçam o brilho da glória de Deus na face de Cristo, que pregadores, missionários, missionárias, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, servos de Deus, se despertem pela pregação da palavra em nossa igreja. Que Cristo seja glorificado sobre todas as coisas, quando a palavra for pregada na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. A Deus seja a glória. Que o Senhor abençoe e desperte pregadores. Que o Senhor cuide dos nossos pregadores e que nós continuemos a amar a palavra de Deus e a sermos alimentados por ela durante todos os dias da nossa vida. Que Deus te encha de amor pela palavra. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.